Olá pessoal, hoje vou falar sobre os irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos em todo o mundo. Isso é uma realidade que está aumentando cada vez mais. Então, é preciso estimular, encorajar e incentivar os irmãos que continuem prosseguindo, perseverando em Cristo Jesus, mesmo que sejam perseguidos. Porque nas Escrituras existem muitos textos falando sobre perseguição. Eu vou ler um deles aqui. Eu vou ler alguns deles aqui. Para, com isso, poder dar aos irmãos esse sentido de perseverança. Nesse momento, isso é algo decisivo, é algo crucial que deve existir na vida de todo aquele que está em Cristo, de todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente. É preciso perseverar até o fim. Então, mesmo que as perseguições aconteçam, continue firme, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele sim é o pastor e bispo de sua alma, a quem um dia tanto você como eu nos convertemos. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. E o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Está escrito assim, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, esse é o primeiro texto para encorajar os irmãos que continuem prosseguindo em Cristo. Mesmo que sejam perseguidos, quando as perseguições acontecerem, vocês devem exultar, regozijar e exultar, porque é grande o vosso galardão nos céus, como o próprio Senhor Jesus disse para o seu conforto e o meu conforto espiritual. Então, isso é o que nos traz esperança, refrigério. A viva esperança está nessas palavras que o Senhor Jesus nos falou claramente. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Então está escrito assim, ó. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, com essas palavras aqui, Pedro deu ânimo aos irmãos, para que eles, em meio às perseguições que eles iriam sofrer, eles não desanimassem. Pelo contrário, eles perseverassem, eles deveriam prosseguir em Cristo Jesus, santificando Cristo no coração deles. É isso que nós devemos fazer hoje. Todos aqueles que hoje que estão em Cristo e são perseguidos têm que santificar a Cristo em seus corações cada vez mais, dia após dia. Isso nunca pode parar de acontecer. Essa é a palavra de estímulo e encorajamento para os irmãos que estão sendo perseguidos hoje. Agora eu vou ler aqui também na primeira epístola de Pedro também, capítulo 4, versículo 14, onde está escrito assim, ó. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, todo aquele que é injuriado por causa do nome de Cristo
essa pessoa, ela é um bem-aventurado. Porque sobre essas pessoas repousam o Espírito da glória e de Deus. Então, essa palavra, mais uma palavra aqui que Pedro falou, para fazer com que os irmãos se sentissem alegres, bem-aventurados, felizes mesmo por serem injuriados por causa do nome do Senhor Jesus, por serem perseguidos por causa dele. E isso é o que estimula, o que dá força, ânimo, coragem para prosseguir, perseverando em Cristo Jesus, apesar das perseguições que hoje os irmãos estão passando por aí, no mundo. Então, com essas palavras, essas palavras são eficazes para conduzir as pessoas em Cristo Jesus dia após dia. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Onde está escrito assim, ó. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho sofrido. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os impostores, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, com essas palavras aqui, Paulo estimula a Timóteo a viver, mesmo que ele seja perseguido, a viver em perseverança. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso aconteceu com Paulo, iria acontecer com Timóteo, acontece com você e comigo também, hoje em dia. Então, a palavra é essa. É pura e simples assim. Então, assim como o Senhor livrou a Paulo das suas perseguições, ele também vai nos livrar das perseguições também. Essas palavras são de ânimo para o nosso coração. Então, agora nós devemos guardar essas palavras, confiar em Cristo Jesus, viver piedosamente em Cristo Jesus para ser perseguido. Esse é o propósito daquele que crê em Cristo Jesus, daquele que ama sinceramente ao Senhor Jesus. Não há nada que vai acontecer diferente disso. Ele será perseguido sim, mas quando a perseguição acontecer, ele tem que se considerar um bem-aventurado por ser injuriado pelo nome do Senhor Jesus, como ele próprio disse. Então, as palavras do Senhor Jesus em nossas vidas produzem esse ânimo, essa esperança, essa convicção, essa certeza inabalável para suportarmos as perseguições. E agora eu vou ler aqui um editorial que saiu aqui na Folha Universal falando sobre essa questão de perseguições. Eu vou ler aqui e eu espero que vocês prestem atenção nessa leitura. O nome desse editorial é Se não é intolerância, é o quê? Aí eu vou ler aqui agora. Ó. Podemos nos expressar de várias formas covardes, e uma delas é quando defendemos nossa opinião por meio de preconceitos em relação a algo que nos recusamos a conviver cordialmente. Assim, passamos a repelir ou mesmo desprezar ideias e opiniões de um jeito sutil ou mesmo repugnante. Isso se chama intolerância e pode atingir o aspecto religioso, como quando surgem chacotas diárias e perseguições extremistas sem o menor pudor.
situações que, por vezes, parecem ser algo de outro mundo, mas que é deste aqui mesmo. Essa realidade foi comprovada em 2022 pela ONG Portas Abertas, que monitora a perseguição aos cristãos, que informou que uma região da Coreia do Norte tomou a iniciativa de promover uma, entre aspas, varredura massiva de cristãos, considerados o degrau mais baixo da sociedade. Essas informações publicadas pelo Correio do Povo mostram que não apenas os que se declaram cristãos, como suas famílias, foram capturados e levados à prisão, onde foram submetidos a condições subhumanas, amparada pela lei do pensamento antirreacionário. A, entre aspas, solução prevê punições severas para qualquer flerte ou imersão em pensamentos considerados, entre aspas, estrangeiros. Aliás, o termo reacionário, que abrange a quem é favorável à reação, parece ter sido escolhido a dedo, visto seu tom majoritariamente pejorativo. De acordo com o novo relatório internacional de liberdade religiosa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Coreia do Norte executa, tortura e abusa fisicamente de pessoas por suas atividades religiosas, além de manter cerca de 70 mil cristãos presos no país. Vale ressaltar que o país considerado mais perigoso do mundo para um cristão é a própria Coreia do Norte. Lá só há espaço para o culto ao Estado e ao próprio ditador Kim Jong-un. Mas outros países, como a China, também bebem da fonte do, entre aspas, não diálogo religioso. Proíbem a leitura da Bíblia e suspendem a concessão de benefícios sociais àqueles que não desistem da sua fé. Países da América Latina também figuram na lista mundial da perseguição, como o Chile, 22ª posição, Cuba, 27ª posição e Nicarágua, 50ª posição. Coincidentemente ou não, os países mencionados acima atualmente partilham de um viés político semelhante. Por sua vez, o Brasil é, graças à sua Constituição, um Estado laico, plurirreligioso e que defende a liberdade religiosa. Sendo assim, cada brasileiro é livre para exercer o que o agrada. No entanto, o racismo religioso acontece de outras formas, inclusive na mídia e na política, que, por vezes, disseminam ideias que dão a entender que o cristianismo nada mais é do que uma enciclopédia de pensamentos retrógrados e seus seguidores desequilibrados. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, enalteça que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, estima-se que 360 milhões de cristãos sejam perseguidos por causa de sua fé. É como se 1 a cada 7 cristãos fosse perseguido simplesmente por crer. Se atitudes que massacram crenças e exterminam aqueles que compartilham de uma ideia diferente não denotam uma intolerância religiosa, isso seria o que, então?
Então, pessoal, esse é o editorial aqui que eu li e que fará respeito à perseguição em vários países do mundo. Então, isso é uma realidade. Desde o primeiro século, os cristãos têm sido perseguidos. Aliás, os profetas que Deus enviou para falar ao povo de Israel foram perseguidos também. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, e a perseguição hoje continua acontecendo. Porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Não importa a época, não importa o ano. Daqui para frente isso vai se acentuar cada vez mais. Então, fica aqui essa mensagem de ânimo para aqueles que estão em Cristo hoje. Porque nós temos uma viva esperança em nossas vidas. É Cristo Jesus. Ele em nós é a esperança da glória. Então, nós temos essa viva esperança. Nós temos uma herança reservada nos céus. Nós temos aquele que vive em nossas vidas. Ele está conosco todos os dias. Ele disse isso, afirmou. Então, nós não estamos órfãos e nem desamparados. Pelo contrário, nós estamos sendo cuidados por Ele dia após dia. Então, com essas palavras, fica claro que nós devemos nos agarrar com mais firmeza em Cristo Jesus agora. Principalmente nas épocas em que estamos sendo perseguidos. Porque é agora que vai se demonstrar quem são os homens que são impostores. Como o texto que eu li aqui da Epístola de Paulo a Timóteo. Fala lá a respeito disso. Então, é agora que vai se demonstrar quem é quem. Quem é aquele que vai perseverar até o fim e quem é aquele que vai retroceder, vai abandonar a fé, vai apostatar da fé. Porque para aguentar perseguição tem que ter fé, tem que ter propósito, tem que ter viva esperança, tem que ter consciência de Cristo Jesus. Tem que carregar a cruz até o fim, tem que perseverar. Então, o Senhor Jesus nos chamou para vivermos essa perseguição. Porque todo aquele que quiser viver em Cristo Jesus será perseguido. Isso é claro e simples. Mas as recompensas para aqueles que enfrentarem as perseguições com perseverança, essa recompensa, esse galardão será dado a essa pessoa. Com certeza. Então, vamos começar a viver em Cristo Jesus. Vamos viver nele intensamente, todos os dias. Com humildade, com perseverança. Vamos nos sujeitar ao Senhor Jesus. Vamos obedecê-lo fielmente. Vamos ser leais a Ele agora. Esse tem que ser o propósito de nossa vida aqui. Foi para isso que Ele nos chamou. Então, nós temos que continuar tendo fé. Para que a fé possa ser aquilo que fará a nossa alma ser conservada. Assim, iremos prosseguir para chegar no final aprovados e estarmos de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Então, esse é o estímulo dado pelas Escrituras, pelo Senhor Jesus, por tudo aquilo que iremos passar enquanto estivermos sendo perseguidos neste mundo. Então, é isso que eu queria falar e espero que os irmãos entendam isso. Porque quanto mais estivermos sendo perseguidos, mais temos que expressar a nossa perseverança, a nossa confiança em Cristo Jesus. Então, estimulados por isso, incentivados por isso e encorajados por isso, vamos prosseguir cada vez mais. Porque aquele que quiser viver em Cristo Jesus tem que tomar a cruz e seguir, tem que se negar a si mesmo. Isso é o que prova quem é por Jesus e quem não é. Quem ajunta com ele e não espalha. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem possa ajudar a muitos irmãos, possa fazer com que eles possam se edificar mais em Cristo Jesus com firmeza, para que nunca possam cair dessa firmeza em tempo algum. Pelo contrário, permanecer firmes e inabaláveis. Porque o que confia no Senhor Jesus é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse tem que ser a nossa palavra.
A nossa palavra tem que ser de permanência e perseverança em Cristo Jesus. Então, é isso que eu quero falar agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.